Oi, vamos lá? Eu sou Paulo Silva, sou taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Nós temos uma oportunidade aqui de bater o papo com um taxista lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, sobre aquele processo judicial que dará continuidade no Supremo Tribunal Federal, agora em maio. E eu convidei o taxista Wagner, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, para a gente falar sobre esse assunto. Ô Wagner, a primeira pergunta que eu gostaria de falar com você é saber se você conhece ou teve conhecimentos do que trata as duas leis municipais, a de São Paulo e a de Fortaleza. Pelo que eu recebi de informações, que estão aqui na Ordem dos Taxistas do Brasil, as duas leis que foram criadas nos municípios, nos respectivos municípios, o teor delas é uma descrição, elas descrevem uma proibição às atividades dos motoristas. Essas leis municipais de São Paulo e de Fortaleza tratam do assunto de proibir que os motoristas de Uber, Cabify e etc. prestem um serviço de transporte. É isso mesmo que você está sabendo aí em Belo Horizonte, Minas Gerais? E já te agradeço de você poder participar aqui desse bate-papo, para que a gente possa trocar ideias, esclarecer dúvidas e a gente poder compartilhar com quem realmente se interessa pela profissão de taxista no Brasil. Muito obrigado, Wagner, pela participação. Boa tarde ao Paulo Silva, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Wagner, aqui de Belo Horizonte. Tenho 27 anos de atuação como taxista. Sou titular desde 1991. Bom, Paulo, o meu saber é um pouco diferente, distou um pouco do que você disse, tá? Isso está disposto na Lei 16.279, que é de São Paulo, de 2015. Lá proíbe-se o transporte de pessoas de forma remunerada em carros particulares. Isso está previsto no arcabouço jurídico legal, que trata do transporte de bens ou pessoas no país, que direciona essa modalidade da seguinte maneira: o veículo tem que ser licenciado na categoria aluguel, o veículo tem que portar as placas vermelhas de identificação que ele presta um serviço remunerado e ter a autorização do poder concedente, no caso, as prefeituras. Isso é o que dispõe a lei, né? E como não existe nenhuma lei que dê privilégios a ninguém em solo brasileiro, penso eu que Uber, Cabify, 99 tinham que se enquadrar nessas questões, nessa regulamentação para estar atuando. Então eles continuam irregulares, apesar da 13.640, continuam irregulares porque ela só traçou uma diretriz, ela reconheceu uma atividade laboral e deu aos municípios a prerrogativa, né, conforme prevê também lá no 30º artigo da Constituição, a prerrogativa de complementar no que couber as leis federais, né, no caso da 13.640, a lei federal. Só que a gente observa que os municípios têm se omitido a cumprir o seu papel, os legisladores e os senhores executivos prefeitos têm se omitido e postergado essa situação ao longo do tempo. Enquanto isso, o nosso algoz continua amealhando alguns milhares de dólares que não são necessários para cobrir o rombo de 6,8 bilhões de dólares que eles acumularam ao longo dos últimos 4 anos.
Ô Wagner, eu percebi que você pulou o assunto. Me desculpe, mas eu gostaria que você me dissesse o que você sabe sobre as duas leis municipais que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, a Lei Municipal de São Paulo e a Lei Municipal de Fortaleza, que foram levadas para o Supremo Tribunal Federal e elas estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal delas serem inconstitucionais. E eu te fiz a pergunta se você teve a percepção do teor delas, que elas tratam, essas duas leis municipais de São Paulo e de Fortaleza, elas tratam o mesmo assunto. Essas leis municipais, elas proíbem os motoristas de Uber, Cabify, 99 e similares, de prestarem o serviço de transporte. Você está sabendo disso? Você já teve conhecimento sobre essas duas leis? Elas realmente tratam sobre esse assunto de proibir as atividades econômicas dos motoristas de Uber, 99 e similares. Essas leis municipais realmente, você teve a leitura delas, ou alguém te contou, ou você leu em algum lugar, que elas realmente são leis municipais que estão com o objetivo de proibir que esses motoristas prestem o serviço de transporte? Realmente é isso? Porque foi o que nós temos aqui. A leitura das duas leis tratam sobre esse assunto. Você pode me confirmar se você teve a leitura e concorda que o objetivo dessas duas leis municipais de São Paulo e Fortaleza foram levadas ao Supremo por causa desse motivo? Bom, Paulo, desculpa se eu não fui claro na primeira resposta e não foi minha intenção desviar. Bom, não, tá? Não entendo dessa forma. A leitura que fiz da 16279, assim como a de Fortaleza, que eu não me recordo a numeração agora, elas proíbem a atividade em carros particulares, ou seja, veículos de placa cinza. Em lugar algum ou em nenhum momento ela diz que os motoristas estão proibidos de exercer a função deles. Podem sim, desde que o veículo seja de placa vermelha, que é como eu disse no áudio anterior, que é como determina a lei. E foi assim que eu vi e assim que vejo. Essas leis foram dadas como inconstitucionais pelos tribunais de justiça respectivos de suas unidades federativas, né? E com o recurso impetrado pela Câmara de São Paulo e o recurso parece do partido do presidente, PSL, lá em Fortaleza, essas leis foram parar respectivamente nas mãos do ministro Barroso e do ministro Fux para desembolar esse imbróglio. E na minha visão e pelos votos que eu ouvi proferir, eles falam de uma coisa diferente daquela que eu li. Ficou claro assim? Eu não vejo nessas leis nada que proíba a atividade dos condutores. Proíbe que se use carro particular para essa atividade. Se o carro tiver a placa vermelha, pelo que eu entendi, está tudo certo. Pois é, Wagner, é mais ou menos isso que eu queria dizer. É que os municípios de Fortaleza e de São Paulo, eles criaram uma lei municipal onde proíbem motoristas
prestarem o serviço de transporte com automóveis licenciados na categoria particular. Foi isso que os municípios fizeram. Eles criaram essas leis municipais proibindo o motorista prestar o serviço com automóvel licenciado na categoria particular. É exatamente o que eu queria dizer para você e o que mais ou menos você também disse, onde você até no final afirma que se eles prestarem o serviço de transporte com veículos licenciados na categoria aluguel, não tem problema nenhum nesse aspecto, né, que a gente está tratando aqui, sobre a matéria que vai ser julgada lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu concordo com você que essas duas leis municipais de Fortaleza e São Paulo, elas estão proibindo, caso o motorista preste o serviço de transporte utilizando automóveis licenciados na categoria particular, que são com as placas externas na cor cinza, ou que é a placa antiga, ela é na cor cinza, e o alfanumérico e os números na cor preta. Na placa nova do Mercosul, a placa é branca e as letras continuam pretas, né? Que para eles estarem dentro da legislação federal, das legislações federais, eles têm que utilizar o documento do veículo licenciado na categoria aluguel e o alfanumérico e os números na cor vermelha. Na placa antiga seria a placa vermelha, né? Toda vermelha, e o alfanumérico e os números na cor branca. Então, chegado a esse denominador comum, né, que a gente está aqui falando sobre essas duas leis municipais, eu queria saber de você, que poder é esse que os municípios usaram de criar uma lei, porque essas leis tratam sobre o trabalho dos motoristas. Você acredita que eles têm amparo na Constituição? Os municípios têm amparo na Constituição de criar uma lei cujo assunto é proibir o trabalho de alguém. Essa foi a petição, o teor da petição levado ao Supremo Tribunal. O questionamento se os municípios podem criar algum tipo de lei que trate sobre trabalho e profissão, proibindo nesse caso, né? Você acha que tem alguma base? Bom, vamos lá, Paulo. Eu entendo que os municípios não estão criando uma lei. A lei já existe, é Lei Federal 9.503. Ela que determina que para que se exerça a atividade de transporte remunerado de passageiros é necessário que siga os pré-requisitos por ela determinado. A questão de exercer a função remunerada descrito na habilitação do candidato, e que o veículo, né, que é o item que completa esse transporte, né, ou seja, o agente transportador, ele tem que ter a característica determinada por lei federal. Então eu não entendo que o município está legislando. Ele não inventou, né, o CTB, ele não inventou o artigo 107, 135, 231, ele não inventou nada disso. Além do que,
no 30º artigo da nossa Constituição, a lei máxima, diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, assim como suplementar a legislação federal e estadual no que couber, para tratar de assuntos de interesse local. Compete à União, está lá no 21 da mesma Constituição, explorar diretamente ou por concessão o transporte rodoviário. Então ela optou por conceder, né, essa prerrogativa a pessoas físicas para exercer a função do transporte público. Assim como lá no 20º artigo, no 20º inciso do artigo 21 da Constituição, fala, né, que também cabe à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive nos transportes urbanos. Então ela criou a 12587, que os municípios devem obediência, assim como também criou a obrigatoriedade da lei orgânica dos municípios, que delinearia, então, como deve funcionar a cidade, com base no que diz a Constituição Federal. Não obstante, o artigo 22 fala que é privativo da União cuidar de trânsito e transporte, mas lá no parágrafo único, no finalzinho, diz que ele pode fazer uma lei complementar, né? Lei complementar pode autorizar os estados sobre questões relativas a esse artigo. Ou seja, creio eu, então, que a 12587, essa obrigatoriedade da lei orgânica, a própria 13.640 veio trazer de forma inequívoca, através do ente federado, para o município, que ele possa estar regulamentando o assunto de interesse local. Por consequência, não entendo assim que essa atitude venha ferir o direito de alguém trabalhar. Para toda e qualquer atividade, ela é livre e ela é liberada para qualquer pessoa, mas você tem alguns critérios que você vai ter que cumprir para poder executá-la. Te dando um exemplo bem esdrúxulo, se eu pegasse agora o meu carrinho que está aqui na minha frente, na minha garagem, que é um Fusca de ano 82, né, branco, colocasse nele um taxímetro e fosse para a rua trabalhar como táxi, eu estaria certo? Não, porque existem leis que dizem que o carro com mais de 5 anos de uso, no caso de Belo Horizonte, não pode atuar como táxi. E esse modelo não está cadastrado dentro dos veículos possíveis, né, que a BH Trans, que é o órgão, a autarquia da prefeitura, que cuida do transporte local. E é por aí. Pois é, Wagner. A questão, o julgamento que o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, vai decidir, não é a lei federal, nenhuma que você citou, mas sim as duas leis municipais, uma de Fortaleza e outra de São Paulo, que todas duas tratam da proibição de motoristas prestarem um serviço de transporte em automóveis licenciados na categoria particular. Esse é o mérito da questão que será tratada agora no STF em maio de 2019. E não essas leis federais que você citou como a primeira, que é do Código de Trânsito Brasileiro. A ação direta de inconstitucionalidade é para analisar se os municípios podem legislar sobre o trabalho, porque na interpretação jurídica que eles vão fazer, o ato que foi produzido pelos municípios foi legislar sobre o trabalho dos motoristas. O que é legislar, no meu entendimento e da Ordem dos Taxistas do Brasil? É produzir uma lei. Ela pode ser federal,
pode ser estadual, pode ser municipal. E nesse caso, que é tema do julgamento no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, é objetivamente a essas duas leis municipais de São Paulo e Fortaleza. E no entendimento, no meu entendimento e da Ordem dos Taxistas do Brasil, os municípios legislaram sim. Eles violaram a Constituição Federal do Brasil em 2 artigos e vários incisos. Essas duas leis municipais, os municípios, cada um deles, violaram o artigo 21, o inciso 24 e o artigo 22, inciso 9, o inciso 11 e o inciso 16. Portanto, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil e eu pessoalmente concordo com os 2 votos que os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que as 2 leis são inconstitucionais porque a Constituição não dá poderes aos municípios, aos vereadores, nem aos prefeitos, de criarem leis para qualquer profissão ou qualquer trabalho, porque isso é competência da União. E a União é formada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente do Brasil. Só quem poderia produzir lei com o espírito ou com a essência tratando do assunto de proibir o motorista de Uber, Cabify 99, seria o Congresso Nacional e o Presidente do Brasil, que são os integrantes da União. São os deputados federais, senadores e o presidente. Então, nós da OTB, e eu particularmente também, acredito que essas leis municipais serão julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E esses 2 votos que os ministros produziram, já inicialmente, eles não foram contra a profissão de taxista. Até eles foram a favor, porque no caso da profissão de taxista, os municípios que receberam o atual poder através de uma lei federal 12.865 de 2013, de forma inconstitucional, porque essa lei 12.865 de 2013, que deu poderes aos municípios, essa lei é inconstitucional, porque o poder que deveria ser dado para regulamentação, fiscalização e etc., deveria continuar nas mãos do poder da União, conforme está descrito no artigo 21 e no artigo 22 da Constituição Federal do Brasil. Por quê? Todo trabalhador, como por exemplo das profissões, quem regulamentou e fiscaliza as respectivas profissões são os respectivos conselhos federais, que pertencem à autarquia pública federal da administração indireta da União. Você falou aí, elencou a defesa da sua argumentação, se baseando num artigo da Constituição dizendo que o município tem interesse local. Se for assim, interferir o município em profissões de trabalho, eles deveriam produzir alguma lei, no seu entendimento da sua afirmação, os municípios deveriam produzir leis municipais para organizar a quantidade gigante de advogados que trabalham exclusivamente em maior número nas capitais, nos municípios que são as capitais. Por exemplo, a maioria dos advogados de Minas Gerais, que é o seu estado aí,
A maioria dos advogados trabalham, exercem a profissão, em grande maioria, mais de 80%, em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte. E esse ordenamento público que você falou, o município de Belo Horizonte não interfere. Da mesma forma, por exemplo, os municípios que são capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, somados os dois estados, que é de São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm a mesma quantidade de advogados. O estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, somando o número de advogados, tem a mesma quantidade de taxistas no Brasil, só para você ter essa percepção. E não, o município não interfere que os advogados, os médicos, trabalhem nas capitais. Então, o interesse local é das atribuições do poder público municipal e dos serviços públicos do município, mas não dos serviços privados ou de trabalhos autônomos. Outra coisa que eu quero dizer para você, que também você utilizou na sua argumentação, é que também muita gente acredita que transporte público é sinônimo de serviço público de transporte. E se você e qualquer um se aprofundar nesse assunto, você vai chegar à conclusão que transporte público é um conjunto de pessoas físicas e jurídicas que têm atividade econômica através da prestação de serviço de transporte. E esse conjunto chamado transporte público tem dois subconjuntos, que são o serviço público de transporte, que é aquele que é obrigatoriamente dever do poder público prestar ao povo, em contrapartida do pagamento dos impostos, e o serviço privado de transporte, que o consumidor paga diretamente ao prestador, pessoa física ou jurídica. Então, transporte público não é sinônimo de serviço público de transporte. Por quê? Porque o transporte público ele tem duas subdivisões, que são o serviço público de transporte e o serviço privado de transporte. Então, Wagner, em resumo, é isso, cara. Eu, como representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, e pessoalmente, eu acredito que o STF vai dizer, em maioria, que realmente os municípios violaram a Constituição, porque eles não têm poderes descritos na Constituição Federal para produzir leis que têm seu espírito ou essência de tratar de assuntos sobre trabalho ou profissões. Quem deveria criar essa lei que proíba os motoristas prestarem o serviço de transporte em automóveis licenciados na categoria particular deveria ser o Congresso Nacional ou o presidente do Brasil encaminhar esse projeto de lei federal para o Congresso Nacional e, diante disso, entrar em vigor através da tramitação do projeto de lei e fazer isso funcionar por lei federal e não por lei municipal. Portanto, eu sou, como representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, deixo aqui a minha posição que o Supremo Tribunal Federal vai julgar que essas duas leis são inconstitucionais, porque os municípios não podem legislar sobre o trabalho e nem sobre nenhuma profissão. Isso é competência, atribuição de lei federal.
Isso é até bom para a profissão de taxista, porque futuramente nós ou outras instituições vão levar ao Supremo Tribunal a inconstitucionalidade dos municípios estarem com poder de regulamentar, legislar e fiscalizar o serviço da profissão de taxista, os taxistas e a profissão de taxista. Quem deve ter essa legitimidade é o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, com os respectivos conselhos regionais que devem ser criados através de projeto de lei federal que a Ordem dos Taxistas do Brasil, desde 2011, está com essa proposta publicada resumidamente no YouTube. Então é isso, ô Wagner. Eu acredito que será julgado dessa forma lá no Supremo. Paulo Silva, bom dia. Então, eu parei o seu áudio extenso aos 4 minutos para dizer o seguinte: eu discordo totalmente da sua fala e do que pensa a OTB no que diz respeito aos votos dados pelo ministro Fux e o ministro Barroso. O primeiro ponto é que eles leram algo diferente daquilo que está sendo julgado. Ou seja, inventaram uma lei. Da forma que eles colocaram, inclusive com a fala veemente do nobre ministro em regulamentar pode, proibir não. Tá? Então, dá uma menção de que a lei proíbe o trabalho, e ela não proíbe o trabalho. E aí, por que eu não concordo com vocês? Quando dizem que as prefeituras legislaram. Então, lá, como já falei anteriormente, no 30º artigo da Constituição, dá a prerrogativa dos municípios em suplementar naquilo que couber legislações federais ou estaduais. E assim sendo, no meu entender, eles remeteram a essa regulamentação a leis federais existentes, ou seja, não se foi criado nenhuma lei para poder proibir ninguém a nada. Simplesmente trouxeram à baila a questão das leis que já existem federais, para poder regulamentar uma situação que o próprio ente federativo passou aos municípios para poder fazer. É o que eu entendo. Vou ouvir o resto do seu áudio. Então, com base no que você colocou aí, eu insisto em dizer que não houve legislação por parte dos municípios. Insisto em dizer que eles tão simplesmente trouxeram à baila leis existentes que direcionam como deve funcionar uma atividade laboral. No caso em questão, e aí peço máxima vênia, as leis proferidas tanto por São Paulo quanto por Fortaleza, elas direcionam que sejam bem-vindos os motoristas e os aplicativos. Porém, ela deixa claro e notório, de forma inequívoca, que para que se exerça essa função que eles pretendem, é necessário preencher determinados requisitos. Dentre eles, a ferramenta utilizada para a execução desse serviço, que é o automóvel, ela deve ter o credenciamento na categoria aluguel, ela deve ter a placa identificativa vermelha e a autorização do poder concedente, no caso a prefeitura. Então, sinceramente, eu não vejo da forma que você e a OTB veem, e reforça, a cada fala tua, reforça mais a minha convicção de que os senhores ministros estão errados, eles estão equivocados. Inclusive, basta ouvir a fala do próprio Barroso ao dizer que, após a oratória dos advogados que estiveram presentes no caso da empresa Uber e similares,
E a oratória deles foi de muita valia para que ele concluísse seu voto. E o que eles falaram? Distorceram a verdade. Eles arguíram a todo momento o artigo 170 da Constituição, da livre iniciativa, mas em nenhum momento se tocaram ou se coçaram ao parágrafo único do mesmo artigo. E salvados aquelas profissões protegidas por lei. Você falou da 12867, se não me falha a memória. Lei inconstitucional. Mas se é, por que ninguém fez nada contra ela? Porque o próprio juízo não tomou uma providência, o próprio Supremo, em impedir a utilização de uma lei inconstitucional. Então quer dizer que vivemos num país inconstitucional. E eu mantenho a minha opinião a respeito das leis, que elas não somente trazem leis já existentes e federais, promulgadas pelo ente federado, trouxeram à baila para direcionar uma questão, como se determina a 13.640, também uma lei federal. Para terminar o seu áudio, né, eu permaneço com a minha interpretação, tá? Com relação ao serviço público, o serviço público é um serviço que deveria ser prestado pela prefeitura, mas elas têm a prerrogativa de terceirizar esse serviço ao setor privado para que faça por ela. E ela institui, então, o preço público, que é o valor cobrado, passagem de ônibus, tarifa de táxi. É o preço público, a remuneração ao privado pelo serviço que ele está prestando em nome da prefeitura, quando deveria ser dela, aliás, deveria não, é dela a obrigação de ofertar esse tipo de serviço. Certo? E pode até ser que aconteça do Supremo votar favoravelmente aos aplicativos, aí não a lei, tá? Porque se for pela lei, como você mesmo disse aí, uma lei federal, eu te apresento então a Lei 9.503, que também é conhecido como Código de Trânsito Brasileiro, que determina que para fazer o transporte, quais são os critérios que o veículo tem que preencher para poder estar prestando esse serviço. Então, no meu entender, logicamente, né, não estou aqui, não sou chefe de nada, eu não tenho organização alguma, mas no meu entender, tá, erroneamente eles têm feito isso aí, tá? Pela própria Barroso, nota-se que ele está lendo um outro texto que não o das leis, que simplesmente diz e traz à baila, como disse anteriormente, uma lei federal, a 9.503, que é o CTB, e nele se apresentam como se deve se comportar os veículos, como deve estar caracterizado os veículos para fazer o transporte de forma remunerada. É o que eu penso. Então, Wagner, a questão toda que foi levada ao Supremo Tribunal Federal para julgamento foi a criação de duas leis municipais criadas por Fortaleza e São Paulo, onde qualquer um pode verificar que o texto das leis municipais de Fortaleza e São Paulo dizem lá a proibição de motoristas prestarem o serviço de transporte em automóveis licenciados na categoria particular. Essas duas legislações não deveriam ter sido nem realizadas, na minha opinião, e devido ou por causa que já está previsto lá a sanção no Código de Trânsito Brasileiro e também na área penal, na Lei Federal de Contravenções Penais, lá no artigo 47. E
os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar, dentro da Constituição Federal do Brasil, a análise se esse assunto que é tratado nessas duas leis municipais, se os municípios têm legitimidade de poderes descritos na Constituição Federal do Brasil, se os municípios podem ou não tratar de assuntos dessa matéria. E essa matéria tem por essência, ou o espírito dessas leis, falam sobre o serviço do trabalhador, que é o serviço do motorista. Estrito senso, essas duas leis municipais têm no espírito delas, na essência da legislação municipal de São Paulo e Fortaleza, tratarem sobre o trabalho que é desenvolvido pelos motoristas autônomos, né, que utilizam os aplicativos de intermediação oferecidos pelas empresas Uber, 99 e similares. Então, nós da UTB continuaremos acreditando que, nessa interpretação, os municípios não têm poderes descritos na Constituição para fazer essa regulamentação. E vamos além disso. O partido do presidente, que há muitos anos quer acabar com a profissão de taxista, que eles são capitalistas e eles são a favor do fim da profissão de taxista, eles só entraram lá no Supremo Tribunal Federal para favorecer as empresas de aplicativos, como o caso da Uber. E eles nunca questionaram essa inconstitucionalidade quando a Lei 12.865, que é uma lei federal infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição, delegou poderes aos municípios de regulamentarem. Lá em 2011, os partidos de esquerda também não fizeram o questionamento no Supremo Tribunal Federal, por que não houve, na legalização da profissão de taxista na Lei Federal 12.468, por que na própria Lei Federal não houve nenhum artigo que fazia descrição à legitimação de uma autarquia pública federal, que é o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, que deveria ter sido criado na Lei Federal 12.468, que teria legitimidade dentro da Constituição Federal do Brasil, como funciona perfeitamente em todas as outras profissões, regulamentar a profissão de taxista, fiscalizar e emitir as autorizações. Porque, como é o caso dos taxistas, o exercício de profissões privadas e de serviço privado de transporte, que é o caso do serviço da profissão de taxista, que já foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal por 2 vezes, no ano de 2000 e no ano de 2017, e vários juízes também já disseram isso, como o ex-ministro Eros Grau, que o taxista presta um serviço privado de transporte, que é pertencente ao transporte público e também é de utilidade pública, que muita gente confunde, e porque não tem estudo aprofundado sobre o assunto, acha que transporte público é sinônimo de serviço público, e não é. Então, nunca foi questionado. E eles, do partido do Jair Bolsonaro, levaram essa matéria ao Supremo Tribunal Federal porque eles têm interesses de favorecer o capitalismo e favorecer
as empresas imperialistas, escravocratas e usurpadoras do direito brasileiro, porque querem acabar com a profissão de taxista. E não houve também mobilização para questionar a indevida legitimidade, o abuso de poder e o conflito de competência do poder público municipal ou dos municípios estarem com esse poder sobre as regulamentações da profissão de taxista. Os partidos de esquerda também não entraram, e quem deveria ter entrado objetivamente seriam os sindicatos, mas os sindicatos, a maioria, os presidentes são analfabetos políticos, muitos também são analfabetos funcionais e quase todos analfabetos jurídicos, e que têm sempre interesses de explorar os trabalhadores. E essa questão toda está à tona indiretamente por causa do sistema mercantil escravocrata aplicado na profissão de taxista, que é quase todo inconstitucional, porque viola direito de cada ser humano poder exercer a profissão com o próprio táxi e a própria autorização, de uma forma baseada na educação, onde tivesse pelo menos exigências de escolaridade, formação na profissão, em instituições autorizadas pelo MEC, que pelo menos sejam de nível técnico e uma certa avaliação. Mas como você sabe perfeitamente, né, Wagner? Há quase 50 anos, desde a década de 70, quem tem dinheiro compra e quem não tem aluga. E aproximadamente 90% dos táxis no Brasil e no mundo são alugados. Então é isso, Wagner. Eu tenho uma linha de projeção, de análise um pouco mais profunda, porque eu venho já estudando isso desde 2005, né? E de forma dentro da Ordem dos Taxistas do Brasil, desde 2011, quando ela foi criada. Eu sei que você tem razoavelmente um conhecimento, e eu também tenho, sobre o assunto. Mas essa questão lá no Supremo é a análise dessas duas leis municipais. Se elas têm amparo na Constituição do município tratar sobre esse assunto. Que o interesse local, o exercício das profissões e as profissões não são municipais, são de âmbito nacional do país, como é o caso da profissão de taxista. E aquele artigo lá 30 que você mencionou, você pode verificar lá. Ele trata sobre o serviço público de transporte e não o serviço privado de transporte, como é o caso do serviço da profissão de taxista. Mas, em resumo, eu quero finalizar, que esse caso que está sendo analisado não deveria também estar acontecendo, porque é uma matéria também total inconstitucional, porque o serviço que os motoristas prestam, o serviço que os motoristas de Uber, Cabify, 99 e similares, é o mesmo serviço da profissão de taxista, e que não deveria ter sido legalizado, porque era considerado como, na condição, utilização de automóveis licenciados na categoria particular, era considerado como tipo penal, conduta antijurídica, né? Que é o crime, exercer ilegalmente a profissão de taxista. Mas é isso, Wagner. Isso tudo está acontecendo porque a maioria dos taxistas nunca lutaram pela profissão, pela igualdade, cada um trabalhando com o próprio táxi, a própria autorização, de uma forma ilimitada, né? Porque
Não existe limitação de ferramentas de trabalhos, nem de autorizações em nenhuma profissão. Só existe na profissão de taxista. Aquelas leis municipais que limitam táxi para habitantes, elas também são inconstitucionais, porque violam o artigo da isonomia, o artigo da dignidade humana e da livre iniciativa. Mas é isso, Wagner. Vamos finalizar aí esse bate-papo, porque é muito complexo e você sabe que tem pouca gente que detém elementos sobre o assunto para que a gente possa levar isso à transformação da profissão de taxista em realidade, né? Transformar nossos sonhos em realidade é porque há anos falsos políticos e falsos líderes de taxistas não têm ética. Eles não têm compromisso público. O interesse deles é no capital. Bom, Paulo, eu parei aos 4 minutos e 16 nesse seu novo áudio e eu continuo não concordando com a sua posição e a posição da OTB. Eu não entendo que o fato de citar a prestação do serviço, o serviço em si, eu não entendo isso como cerceamento do direito ao trabalho. Não entendo. Para mim, continuo com a mesma opinião. Tá? O citar o trabalho é apenas uma condicionante para que se demonstre onde está o erro. O erro está em fazer uso de veículos de placa particular, placa cinza, para executar um serviço de forma remunerada. Não teria outra forma de demonstrar senão assim. Porque, como você mesmo disse, a Lei Federal 9.503, ela está aí. Mas quem obedeceu? Como você mesmo disse, a Lei 12.865, que lá ela muda a leitura da 12.587, lá no 27º artigo, ela dá ao município o poder de regulamentar e fiscalizar. Quer dizer, tantos erros cometidos, tantas situações explícitas, ainda existe a necessidade de a prefeitura ter que fazer uma lei para demonstrar que existem leis que regulamentam esse serviço e não é da forma que está sendo feito. Então, há erro de todas as partes, é uma propagação de erro sem tamanho e, infelizmente, cara, eu não consigo assimilar, não consigo entender ou digerir da forma que você coloca. Tá? É muito enfático em querer criar uma ordem dos taxistas do Brasil, que eu não vejo a necessidade, uma vez que não somos profissionais liberais, somos autônomos, por isso acredito eu que não exista essa ordem e nem esse conselho para tratar disso aí, tá? Lembrando que o nosso trabalho ele é executado por nós, mas deveria ser executado pelas prefeituras. O táxi faz parte da matriz de transporte público, que é de competência da prefeitura executar. Como em São Paulo houve outrora. Eu me recordo que existia uma empresa pública que cuidava dos transportes, depois resolveram terceirizar isso aí do lado privado, tá? Mas continua ali sob a tutela do poder público. Eles deveriam sim fazer então a compra dos veículos, fazer um concurso público e nós, taxistas, seríamos funcionários públicos. Justamente para evitar isso, criaram esse sistema. Tá? E para mim, você me perdoa, continuo com a minha ideia. Não vejo essas leis como leis que cerceam o direito ao trabalho. Elas condicionam. Para executar o trabalho, você tem que agir de tal maneira e ponto final. Bom, parei aos 8 minutos agora. Em parte, a partir do último áudio, eu concordo.
que está tudo errado. Inclusive, há de se dizer que não é o partido do presidente, foi o partido do presidente, todos os partidos fazem parte, fizeram parte desse imbróglio, quando resolveram, então, votar a Lei 13.640. Deveriam, então, ter feito desta lei uma lei definitiva que delineasse toda a questão do transporte individual de passageiros país afora. Uma vez, né, que é sabido, e aí eu concordo que cabe à União legislar sobre trânsito e transporte, desde que ela não tivesse transferido, através da 13.640, esse pepino para os municípios. Então, por isso, é o que eu te falo, que não concordo com a sua posição, nem da OTB, né, no identificar essa situação como correta dos senhores ministros, porque eles fizeram a lambança é toda deles. Eles alteraram o projeto original 557, eles criaram o novo 557, por consequência a 13.640, que trouxe, reforçando o 30º artigo da Constituição, a prerrogativa do município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se fizeram assim, com a anuência do Supremo, é que eles entendem que cabe ao município fazer. Agora, como agora querem votar contrário àquilo que eles mesmos assinaram embaixo como uma coisa lícita e constitucional. Pessoas consideram a 13.640 inconstitucional, mas o que fizeram para mudar esse quadro? Nada, a não ser falar. Quem poderia, fazer, que são as representações legitimadas, se omitiram. Sabe-se lá por qual motivo. Se receberam algo, algum incentivo, ou os convenceram de que eles não estavam corretos, por aí vai. Mas aí é uma situação que não nos cabe julgar ou desconhecer o real motivo de todo esse imbróglio. Mas o que foi feito pelos legisladores, pelo executivo e pelo judiciário foi essa lambança que está aí, passando ao município a responsabilidade de desembolar, descascar o abacaxi que eles criaram, porque são um bando de cagões. E hoje, quando se vê apertados e questionados, eles estão agora usando o seu poder para cercear o direito de fala das pessoas. Me refiro ao Supremo Tribunal Federal. Ô Wagner, o partido do deputado Jair Bolsonaro, PSL, e o Conselho Nacional de Serviço, a Confederação Nacional de Serviço, são as pessoas jurídicas que levaram até o Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, apresentando ao STF que essas duas leis municipais que foram feitas em Fortaleza e São Paulo, que elas infringiram a Constituição Federal do Brasil, e eles pedem, essas instituições que são autoras da ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a nulidade dessas duas leis que proíbem que o motorista prestem o serviço de transporte na condição de licenciado na categoria particular, porque eles querem que os motoristas autônomos prestem o serviço na condição de veículos licenciados na categoria particular. A Confederação Nacional de Serviços e o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, eles entraram com esse pedido no STF para anular essas duas leis, que
não respeitaram, segundo eles, a Constituição Federal do Brasil, alegando que os municípios não têm legitimidade para criarem leis municipais que tratem sobre esse espírito dessas duas leis, que tratam sobre o trabalho desses motoristas autônomos. E por isso, eles pedem o julgamento se os municípios têm ou não legitimidade. Os dois ministros, o Fux e o Marcos Barroso, já produziram que realmente as leis municipais de Fortaleza e São Paulo não poderiam ter sido feitas, porque isso é competência de lei federal. É a União que deveria ter feito a lei federal para proibir. Nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, concordamos que os municípios não poderiam ter feito essa lei, e também nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, concordamos que é inconstitucional até as prefeituras ou o poder público municipal, ou os municípios, terem recebido o poder para regulamentar a profissão de taxista, fiscalizar e emitir as autorizações. Porque o serviço que o taxista presta é um serviço privado de transporte. Você disse que é um serviço público de transporte, mas o Eros Graus e duas sentenças, dois acórdãos do STF disseram o contrário, que o serviço que o taxista presta é um serviço privado de transporte. E então existe uma inconstitucionalidade da Lei Federal 12.865 de 2013, que legitimou inconstitucionalmente ao Poder Público Municipal regulamentar, fiscalizar e emitir as autorizações para as pessoas físicas exercerem a profissão de taxista. Não existe nenhum requisito para classificar que o serviço da profissão de taxista é um serviço público de transporte. Isso eu já apresentei isso para todo mundo, e ninguém é capaz de apresentar os requisitos que classificam o taxista preste um serviço público de transporte. E graças a Deus nós temos a favor da profissão de taxista esses dois acórdãos do STF que protegem a profissão de taxista como um serviço privado de transporte. E pareceres como o do Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Serviço público, ô Wagner, no humilde e simples conhecimento que eu tenho, ele não é cobrado diretamente ao consumidor, ao povo. Serviço público de qualquer natureza jurídica, ele é cobrado indiretamente através dos impostos, entendeu? E na Constituição Federal do Brasil e nas doutrinas do direito brasileiro, não existe transporte público. O que existe objetivamente, estrito senso, é serviço público. E lá na Constituição, no artigo 30 da Lei das Leis, que é a Constituição Federal do Brasil, lá está descrito serviço público de transporte coletivo. Eu sei que a maioria não sabe o que é serviço público, não sabe que o serviço privado de transporte também está dentro do transporte público. Não sabe diferenciar o que é transporte público e o que é transporte privado. Então, é meio complicado a gente debater e falar quando determinados assuntos vão envolver assuntos, temas, expressões
que as pessoas não sabem e não querem saber. Esse que é o pior. E esse contexto todo aconteceu e iniciou na década de 70, quando arbitrariamente, inconstitucionalmente e ilegalmente, os municípios assumiram para favorecer a pessoas que investiam em táxis para explorar seres humanos e muitos deles fazer lavagem de dinheiro. Como continua acontecendo, que as pessoas têm o táxi, alvarás e autorizações emitidas pelo município para poder explorar, a maioria alugado, né? E a Ordem dos Taxistas do Brasil é uma associação brasileira de taxistas que luta desde 2011, ela foi criada em 2011 com a missão de acabar com o sistema mercantil escravocrata e, através do projeto de lei federal de iniciativa popular, que está resumido no YouTube, transferir a profissão de taxista para o Poder Público Federal de acordo com o artigo 21, o inciso 24 do artigo 21, e também o projeto de lei da OTB, transferindo a profissão para o Poder Público Federal, com a criação do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, de acordo com o artigo 22, incisos 9, 11 e 16 da Constituição Federal do Brasil, onde, nesse projeto de lei federal, de autoria original da Ordem dos Taxistas do Brasil, cria o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, onde será o conselho que vai regulamentar, vai fiscalizar e emitir as autorizações para os atuais que estiverem registrados nos táxis e para os futuros que quiserem ser taxistas e prestarem o serviço da profissão de taxista. Os atuais que estiverem registrados nos táxis não vão precisar cumprir as novas exigências e os novos que quiserem entrar na profissão terão que cumprir a conclusão e o diploma do ensino médio completo, o curso técnico taxista, em instituições autorizadas pelo MEC, e passar no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, coisa que hoje em dia, né, não acontece. Quem tem dinheiro compra e quem não tem aluga. Mas muito obrigado, Wagner, pela participação, tá? E faça as considerações finais aí, por favor. Então, Paulo, eu parei aos 3 minutos do seu áudio novamente e eu venho dizer para você que existe, então, um grande equívoco. Né? Então, seria necessário que a CSN, que você falou, né? Conselho Nacional de Serviços, mas o partido do Bolsonaro, solicitasse ao Supremo que interditasse o país por inconstitucionalidade. Porque ela está para todo lado, então, se for assim a considerar. Eu insisto em dizer que não houve a legislação por parte dos municípios de nenhuma lei nova. Eles trouxeram, como diz lá o 30º artigo da Constituição, eles fizeram uma complementação naquilo que coube a eles fazer em cima das leis federais, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, é inconteste. Eu percebo, Paulo, que no Brasil, infelizmente, as pessoas interpretam as coisas a seu bel prazer, de forma que a lei de Gerson prevaleça, né? Que eu leve vantagem, que não leve vantagem à verdade. A se considerar a verdade, eu digo e afirmo, não vejo nenhum mal, não vejo
nenhuma assinte ou afronte à Constituição essas duas leis. Inclusive, me baseio na Lei 10.900, que diz o mesmo que essas outras duas leis dizem. Ela proíbe que se faça o transporte individual remunerado em carro de placa cinza. E ela está aí, vigente, constitucional, e naquela oportunidade não foi aplicada. E sabe-se lá o porquê não é aplicada neste momento. Porque hoje existe uma determinação federal, que é a 3.640, que reforça o poder do município em legislar sobre assuntos de interesse local, que é o caso. Agora, infelizmente, a justiça brasileira é assim. Milhares e milhares de recursos, recurso do recurso do recurso, subemenda da emenda que substitui a emenda, e por aí afora vai. É um imbróglio lascado, onde os nobres ministros do Supremo, e assim os seus pares, deveriam tão somente cuidar para que o exercício da cidadania, que a Constituição fosse cumprida à risca, como o próprio presidente Bolsonaro disse, que seria um escravo perdão, da Constituição, e parece que ficou só na falácia, porque eles estão querendo interpretar a seu modo as leis conforme o gosto do freguês. Esse é o meu entendimento. Parei novamente aos 4 minutos. Como um serviço pode ser privado de transportes e necessita de autorização, permissão ou concessão? Aqui em Belo Horizonte, para se ter um táxi, você passa por uma licitação. Não tem outro jeito. Você não compra, como no Rio de Janeiro, você não compra uma autorização. Você recebe uma concessão pública para executar um serviço público que faz parte da matriz de transporte público. Porque o táxi, ele complementa o serviço do coletivo. Como, então? Ok, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter aprendido um bocado, de explicitar aí as minhas opiniões, né, no que diz respeito a isso aí. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu. Grande Wagner, muito obrigado pela participação. Um abraço para todos aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero aqui finalizar te dizendo o seguinte sobre esse negócio aí que você falou. Em todos os países, em todas as cidades, todos os estados, para uma pessoa ter uma atividade econômica, e toda atividade econômica é uma atividade pública, ela precisa ter uma autorização. Tanto pessoas físicas, jurídicas, que vendem produtos, prestam serviço, elas têm algum tipo de autorização. Isso acontece no Brasil e em qualquer outro país. Se você for abrir uma padaria, você vai ter que ter uma autorização. Ela é emitida pelo Poder Público Municipal. Isso tem um motivo. As autorizações de todas as profissões, excluindo a profissão de taxista, no Brasil e em outros países, são emitidas pelo Poder Público Federal. Se você se tornar advogado, você não vai fazer licitação. Você vai fazer uma apresentação de exigências baseadas na educação para receber a autorização. Você vai ter que apresentar um ensino médio completo, a graduação em Direito e passar por uma avaliação ou exame intelectual na prova da OAB. Da mesma forma para ser corretor de imóveis. Para você receber autorização e prestar o serviço de corretor de imóveis, você vai ter que ter o ensino médio completo, a conclusão do curso de transações imobiliárias e vai ter que passar no exame ou prova do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Então,
para você ter atividade econômica, exercer uma profissão, o ser humano que vai trabalhar precisa de uma autorização para estar dentro da lei. Isso no Brasil e em qualquer outro país. Então, só existe na profissão de taxista no Brasil e em outros países para autorização emitida pelo Poder Público Municipal, porque a politicagem favorece a quem explora os taxistas por diversos meios. E se for aplicado o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, isso vai acabar, entendeu? Não se faz licitação para prestar serviço privado de transporte, que o Supremo Tribunal Federal já disse isso em 2 acórdãos do ano de 2000 e do ano de 2017, onde o Supremo Tribunal Federal foi convocado para julgar 2 ações diretas de inconstitucionalidade que diziam que taxista prestava serviço público de transporte e que as autorizações emitidas pelo Poder Público Municipal deveriam passar por licitação. E existem casos das licitações que as pessoas até pagam para o próprio Poder Público receber autorização. Existem vários casos de várias outras atividades econômicas e até no caso da profissão de taxista tem vários municípios que venderam oficialmente a autorização, como é o caso de São Paulo. Há pouco tempo atrás, o pessoal do táxi preto, que é o táxi de luxo, pagaram, através da licitação, a compra da autorização. Mas é isso, cara, isso é um assunto complexo, que precisa dos debatedores conhecimentos do assunto, principalmente do direito e dos fatos concretos, para poder resolver. E a única proposta que resolve todos os problemas na profissão de taxista é o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, que apenas tem essa missão de acabar com esse sistema e criar o conselho. E aí, missão cumprida, acaba com a ATB e a profissão de taxista deixa de ser sequestrada em cárcere privado nas mãos dos municípios e alcança a liberdade absoluta, onde os próprios taxistas é que vão tratar da profissão, como funciona perfeitamente no Brasil e em outros países. Meu camarada, aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, um estado que eu amo muito, um abraço fraterno para você e todos aí, tá? Muito obrigado.